A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Eu sou o pastor Wagner Rodrigues e é uma alegria inenarrável estarmos juntos uma vez mais por meio desse mecanismo tecnológico, o qual nós temos à nossa disposição para compartilharmos da graça do Evangelho, do amor de Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo cumprimentar principalmente aos meus queridos irmãos que fazem parte ali da comunidade a qual eu pastorei na MEPB do Conjunto Cidade Oeste. E a todos os demais irmãos e amigos que nesse instante já participam conosco desta live. O objetivo da mesma é a edificação da nossa fé e a compreensão por meio da exposição da palavra de Deus, da natureza do Evangelho. Hoje nós celebramos tradicionalmente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo da Páscoa. Jesus, ao encarnar-se, fazer-se homem à nossa semelhança, para morrer pelos nossos pecados, deu um novo significado à Páscoa. A Páscoa, portanto, é consumada através da sua pessoa e da sua obra expiatória na cruz do Calvário. É através da sua morte e da sua ressurreição que nós somos libertados do poder do pecado e do dilema da morte. Pois se Ele ressuscitou, nós também ressurgiremos à semelhança do Filho de Deus, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Quero convidá-lo nesse instante a abrirmos a nossa Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Paulo. A primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versos 1 ao 4, nós leremos nesse instante. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, são os versos que nós leremos nesta noite para a nossa meditação, para a nossa edificação. Diz assim a Escritura Sagrada: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, nós lemos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Você não acompanhou conosco a leitura do texto, eu peço encarecidamente que você tome a sua Bíblia nesse instante e leia comigo, ou leia aí esse texto, do verso 1 até o verso 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu achei pertinente que nós refletíssemos, ainda que por pouco tempo, acerca desse texto, visto que
sem sombra de dúvidas, talvez seja o texto do Novo Testamento que mais fala-nos, mais instrui-nos acerca da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que o apóstolo São Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, ensinando-lhes acerca da natureza do Evangelho. E é sobre esta realidade que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesta noite, por meio desta live. O apóstolo São Paulo ensina-nos sobre a natureza do Evangelho a partir de 3 fatos que ele revela-nos aqui no verso 1 ao verso 4, e mais especificamente do verso 3 ao verso 4. O primeiro fato que remete à natureza essencial do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo nos ensina no verso 3, quando ele assim escreve aos Coríntios, dizendo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amados irmãos, a cruz está no centro da pregação cristã. Não há possibilidade de um evangelho genuíno, de um evangelho autêntico, sem a pregação da cruz. Sem que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciada, seja reverberada e seja crida por aqueles que propõem-se a seguir a Cristo e a acolher o Evangelho em seus corações. Em toda a Escritura Sagrada há indicações inequívocas para esta verdade central do Evangelho: a cruz de nosso bendito Redentor, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo ressalta esta verdade como o fundamento da nossa salvação. Se você ler comigo no verso 1 e o verso 2, o apóstolo São Paulo diz as seguintes palavras: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Observem que o texto, principalmente no verso 1 do capítulo 15, o apóstolo dirige-se aos irmãos daquela igreja e também, por meio do Espírito, dirige-se a todos os cristãos em qualquer período da história e em qualquer cultura, como palavra de Deus para os nossos corações. São Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Obviamente que quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, e assim está escrito, dizendo: venho lembrar-vos, o apóstolo Paulo, na verdade, conforme o texto no original, no grego, na verdade, remete à ideia de anúncio, de proclamação. Paulo está exortando-os a lembrar do evangelho que ele já havia anunciado aos crentes de Corinto. Evangelho este que tem
em sua natureza essencial, em seu cerne, 3 fatos que ele explicita aqui nesse texto. E o primeiro fato que remete à natureza do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. No texto não é revelado, mas o apóstolo Paulo provavelmente tivesse em mente o texto da profecia de Isaías no capítulo 53, quando o profeta fala-nos da morte substitutiva de nosso Salvador para a nossa redenção. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 53, a partir do verso 1, ele assim escreve: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifesto o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o quê? Para que o desejássemos. Era desprezado, o mais oprimido dentre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalhos, e dele não fizemos caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus queridos irmãos, o Evangelho declara, anuncia, proclama insistentemente, repetidamente, que a cruz é o fundamento da nossa salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. No Evangelho que São Marcos escreveu no capítulo 10, e o verso 45, mais uma vez as Escrituras Sagradas nos apontam para a centralidade da morte de Jesus Cristo. Lá está escrito, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, a morte de Jesus Cristo foi para nos resgatar, para nos redimir deste mundo perverso, para nos arrancar de um mundo vil, para nos transportar para o reino de graça, de amor e de verdade que usufruímos por meio do poder do Evangelho. Não há Evangelho sem morte. Não há Evangelho sem cruz. Toda pregação que nega, que margeia a morte de Jesus Cristo, não é digna de aceitação. Não é digna de ser acolhida. Pelo contrário, deve ser repelida, repudiada. O Evangelho aponta para o Calvário. O Evangelho aponta para o madeiro da ignomínia, o madeiro da maldição, o madeiro da condenação, o madeiro que fora alvo, objeto da ira de Deus, derramada sobre seu próprio Filho Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos
redimidos para vivermos uma nova vida pelo poder do Evangelho da graça, do Evangelho da cruz. Por isso, amados irmãos, Paulo aqui anuncia nesse texto 3 fatos inequívocos que remetem à natureza do Evangelho. E este fato, o primeiro fato, que está no cerne do Evangelho, que está no centro da pregação cristã, é a morte de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. É isso que São Paulo nos diz aqui nesse texto, no verso 3 do capítulo 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu disse há pouco que no texto não é explícito, mas provavelmente o apóstolo São Paulo tinha em mente Isaías capítulo 53. Porque ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que o apóstolo quer dizer, amados irmãos, é que o Evangelho não é uma ideia nova, não é uma concepção, ou um conceito, ou uma verdade que surgira por ocasião da morte de Jesus Cristo, da morte concreta de Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas já preconizavam a morte de Jesus, já profetizavam acerca da morte de nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, em favor do pecador. Desde os primórdios da história humana. Deus pregou o Evangelho e anunciou a morte de Jesus Cristo ainda no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá, o nosso Senhor Jesus Cristo é anunciado como a semente da mulher, que haveria de vir ao mundo para redimir o homem dos seus pecados, para vencer a serpente, para vencer o tentador, para triunfar sobre o acusador e nos libertar das correntes do pecado para uma nova vida no Evangelho e mediante o Evangelho. O que o apóstolo São Paulo nos ensina nesse texto é que o Evangelho é o meio que Deus estabeleceu para nos salvar, para nos redimir. Evangelho este que está encarnado e consumado na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Evangelho encarnado. E a sua obra explicita, brada e consuma graciosamente esse desígnio divino de nos redimir, de nos salvar mediante a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrá-los das palavras do apóstolo São João, escrevendo o Apocalipse no capítulo 13, versículo 8, quando ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Meus queridos irmãos, o Evangelho não é uma ideia nova, não é uma concepção nova. O apóstolo Paulo ensina-nos que, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. Versículo 3 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ou seja, as Escrituras, desde Gênesis, vem testificando, vem profetizando, vinham anunciando
a vinda do Cordeiro de Deus, que haveria de morrer pelos nossos pecados e em favor daqueles que foram amados por Deus desde a eternidade. O segundo fato que aponta, remete à natureza do Evangelho, também está explícito no texto, ainda no verso, agora no verso 4. Ele diz assim, São Paulo, e que foi sepultado. Ora, Paulo aponta para um fato inequívoco registrado nos Evangelhos. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. O próprio profeta Isaías, e quando o apóstolo Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele também foi sepultado segundo as Escrituras. A morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo ensinam-nos acerca da sua humilhação. Ao se fazer homem à nossa semelhança, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. E o sepultamento, como a morte, remete ao ápice desta humilhação, ao ápice desta ignomínia. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que, por meio dele, todas as coisas foram feitas, aquele que é a palavra de Deus que trouxe a existência a partir do nada, aquele que conta as estrelas e conhece todas pelo nome, aquele que sustenta o cosmos pela palavra do seu poder, aquele que renova a vida sobre a face da terra, aquele que é a própria vida, agora, por amar o pecador, ele então submete-se a tamanha humilhação, fazendo-se homem, e achado em figura humana, ele morre pelos nossos pecados e é sepultado no ventre da terra. O próprio profeta Isaías fala-nos que ele foi sepultado entre os ricos. A Escritura já apontava no 8º século antes de Cristo a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que São Paulo não fica apenas nestas palavras. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. Provavelmente o apóstolo São Paulo estivesse usando um termo do credo apostólico, de que ele fora ressuscitado ao terceiro dia. Não há nenhuma passagem na Escritura Sagrada que remeta à ressurreição estabelecendo uma cronologia. Mas o fato é que a Escritura Sagrada, sim, revela-nos que Jesus Cristo, no domingo, rompeu os grilhões da morte e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E se a morte e o sepultamento de Jesus apontam para a sua humilhação, a ressurreição é o princípio, é o primeiro evento da sua exaltação. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde acorrentá-lo. A morte
não triunfou sobre o meu Senhor Jesus. A morte não pôde acorrentá-lo por muito tempo. E se Paulo havia dito que Jesus morreu segundo as Escrituras e foi sepultado segundo as Escrituras, ele ressuscitou dentre os mortos, ou ele foi ressuscitado. A ideia de Paulo aqui no texto é ressaltar que Cristo fora ressuscitado e ressuscitado por Deus o Pai. E o salmista, no Salmo 16, verso 10, profetiza, anuncia esta ressurreição gloriosa de nosso bendito Redentor. A ressurreição do Messias. Lá está escrito, palavra de Deus assim testifica: pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No livro de Jó, capítulo 19, verso 25, Jó também pré-anuncia a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, inspirado pelo Espírito Santo: o meu Redentor vive. E por fim erguer-se-á, levantar-se-á de sobre a terra. Amados, a morte é o drama da existência humana. É o drama mais agonizante. É o nosso maior inimigo. E o inimigo tão voraz, e o inimigo tão poderoso, que nem eu, nem você podemos vencê-lo por nossas próprias forças. Não há poder em nós mesmos. A morte triunfou sobre nós até Jesus. Porque Jesus, ao ressurgir dentre os mortos, torna-se o primogênito dos mortos e as primícias da ressurreição, porque ele é o primeiro de muitos, o primeiro a vencer a morte para nunca mais sucumbir à mesma. E como ele ressurgiu dentre os mortos, aqueles que são seus, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, aqueles que foram acolhidos pelo poder do Evangelho, semelhantemente haverão de vencer a morte, haverão de serem ressuscitados pelo poder da palavra de Deus, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós não devemos mais temer a morte. A morte já não é mais o nosso pavor, o nosso temor. E embora nós ainda experimentemos a morte, ela não poderá nos conter, nos reter. Ela haverá de libertar-nos. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles que estiverem morrido serão ressuscitados e serão glorificados para o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo. De tal modo que as Escrituras, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele chama a morte de um sono. O próprio Jesus, quando Lázaro morreu, e ele foi avisado, comunicado da morte de seu amigo, ele refere-se à morte apenas a um sono.
E ao bradar de sua voz poderosa, e ao bradar de sua palavra poderosa, a morte não pôde reter a Lázaro. Ele ressurgiu. E a ressurreição de Lázaro, irmãos, é apenas o indício, uma figura daquela ressurreição que triunfará sobre a morte, quando ela não mais será uma realidade para o povo de Deus. Paulo está escrevendo esta carta aos Coríntios, ensinando-os que a ressurreição de Cristo está no cerne da nossa fé. E se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. É vã a pregação cristã, é vã o Evangelho. Por isso, no verso 19 do mesmo texto, o mesmo capítulo desta carta, São Paulo diz: se esperarmos por Cristo apenas nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Nós acolhemos o Evangelho e amamos a Cristo e servimos a Cristo nesta vida, mas esperançosos de que há uma nova vida esperando por nós na ressurreição, que nós já experimentamos aqui e agora, mas que será consumada plenamente quando aqueles que estiverem dormindo forem acordados pela palavra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o encontro de Jesus nos ares. Por isso, meus amados irmãos, o que está na natureza do Evangelho, o que compreende a natureza do Evangelho, a morte de nosso Senhor Jesus pelos nossos pecados, o seu sepultamento, que remete à sua humilhação. Ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. São estas as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5 a seguir, versículo 4 a seguir. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pois subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se entregou, a si mesmo se humilhou, entregando-se, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Ora, ele se humilhou na morte e em ser sepultado, mas Deus o exaltou sobremaneira, porque o ressuscitou dentre os mortos. Esta verdade está na pregação do apóstolo São Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Pedro, cheio da graça de Deus, fala-nos da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala-nos as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Varões israelitas, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue
pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Observem, amados irmãos, que nesse texto que Lucas escreveu da pregação do apóstolo Pedro, compelido pelo Espírito Santo, ele atribui a morte de Jesus a dois fatores: o desígnio, a vontade de Deus, mas também ele atribui a morte de Cristo a responsabilidade humana. Ele diz no verso 23: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Todavia, amados irmãos, Pedro, neste sermão, não está falando apenas daquela geração. Certamente, for aquela geração dos dias de Pedro que foram instrumentos que mataram a Jesus. Certamente Pedro está lembrando aquela geração da ocasião em que Jesus fora apresentado juntamente com Pilatos, juntamente com Barrabás, por indicação de Pilatos, por intervenção de Pilatos. E o povo preferiu a Barrabás do que a Jesus. E o sentenciou à morte e morte de cruz. Mas certamente, irmãos, não foi apenas aquela geração. Nós estávamos entre eles. Nós também fomos responsáveis pela morte de Cristo Jesus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, por causa da nossa ignomínia, por causa das nossas misérias morais, por causa das nossas transgressões. Nós também matamos a Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, Ele morreu pelos nossos pecados, apesar das nossas ambiguidades, das nossas ambivalências. Ele morreu para a nossa salvação. Salvação esta que no texto ela está apresentada no presente contínuo. Por isso que o apóstolo São Paulo, no capítulo 15, verso 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: este evangelho que vocês receberam e no qual ainda perseverais. A salvação não é esgotada quando nós cremos em Cristo Jesus. Ela continua sendo experimentada, vivenciada, exercida, encarnada em cada atitude nossa, na experiência cotidiana. Nós estamos sendo salvos. De fato já fomos salvos, mas nós ainda estamos sendo salvos na medida em que o Espírito Santo vai agindo em nós, operando em nós e transformando-nos à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto ao texto de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, e o verso 24, São Paulo, ou melhor, São Pedro, pregando o Evangelho, diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Era impossível que a morte o retesse. Era impossível que os grilhões acorrentassem, segurassem o nosso bendito Redentor no seio da morte, no ventre da sepultura. Ele rompeu os grilhões. Deus
o ressuscitou. Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, esmiuçou os grilhões da morte e nosso Senhor venceu a morte, ressurgiu dentre os mortos. É por isso, amados irmãos, que o túmulo de Jesus está vazio. Foram estas as palavras do anjo quando as mulheres foram no domingo pela manhã ungir o corpo de Jesus. Por que procurais aquele que vive dentre os mortos? Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus compreende, amados irmãos, aqueles que venceram a morte. Eu digo aqueles porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Muitos estes nos quais eu e você estamos entre eles, porque fomos invadidos pelo amor de Deus e acolhidos pelo Evangelho de Cristo Jesus, e nós acolhemos esta graça graciosamente revelada a nós em Cristo Jesus. Nós acolhemos pela fé. Por isso, irmãos, quando nós nos lembramos da morte de Jesus Cristo, nós não nos lembramos com angústia. Nós nos lembramos com alegria. Porque sem a morte, ele não haveria ressuscitado. Portanto, é parte essencial do Evangelho. Compreende a natureza do Evangelho, esses três fatos aqui que São Paulo nos revela no texto. Cristo morreu pelos nossos pecados, fora sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a ênfase do apóstolo São Paulo sobre a ressurreição de Jesus está no fato de que os cristãos de Corinto, influenciados pela filosofia grega, não acreditavam na ressurreição. Para estes, influenciados pela filosofia grega, a morte era uma libertação para a alma. O corpo para eles era considerado um claustro, uma prisão para a alma. E obviamente, irmãos, a igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo, não poderia se deixar influenciar por uma heresia como estas, por um ensinamento equivocado como este. A ressurreição de Jesus foi física. Ele ressurgiu dentre os mortos. E as Escrituras Sagradas, em vários textos bíblicos, nos Evangelhos, principalmente, nos remetem a esta verdade. E por isso o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5, vai nos apresentar algumas provas inequívocas de sua ressurreição. Ele ressurgiu dentre os mortos e, diz São Paulo, ele apareceu a Cefas, que era como os gregos conheciam a Pedro. Ele apareceu a Pedro. São Paulo não fala-nos acerca de sua aparição a Maria Madalena e aquelas mulheres que foram ungir no domingo pela manhã o corpo de Jesus. Mas certamente nós devemos nos lembrar que Maria Madalena, ainda com a mente e o coração entenebrecido pela sexta-feira da morte, pela sexta-feira da paixão, pela sexta-feira do Calvário,
vê a Jesus, mas pergunta ao mestre se fora ele que havia removido o corpo de Jesus. E então o mestre, diante dela, lhe ilumina a mente. E ela então o conhece. És tu, Rabi. És tu, Rabone. E lança-se aos seus pés. Cristo havia vencido a morte. Estava vivo, ressurreto. Depois ele aparece a Pedro no mar da Galileia. E dialoga com Pedro. Depois ele aparece aos 12. Estavam cercados de temor, com portas fechadas. E Cristo aparece no meio deles e cumprimenta-os: paz seja convosco. Aparece depois a Tomé, que já havia dito que só creria que Jesus Cristo havia ressuscitado se tocasse em suas feridas. E o apóstolo São João, em seu evangelho, registra a ocasião em que Jesus aparece a Tomé, ressurreto, e diz: toca aqui, em minhas feridas. Tomé, diante do Cristo ressuscitado, então diz: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição, amados irmãos, é o cerne da fé cristã. Sem a ressurreição, o cristianismo é uma religião qualquer. Mas é exatamente a ressurreição que distancia o cristianismo de qualquer outra religião. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição aponta, assevera inequivocamente para a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é a prova de que Jesus não era meramente um homem. Era o próprio Deus encarnado. Era o Verbo. Era a palavra eterna. Como diz São João, e o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Deus, homem eternamente. É Deus, homem, que triunfa sobre a morte, vencendo-a, rompendo os grilhões da morte, para proclamar o triunfo sobre a morte para a sua igreja, para aqueles que são seus. A morte já não é mais a angústia que permeia o nosso coração. A morte já não mais nos atemoriza, já não mais nos amedronta, porque nós estamos firmados na palavra de Jesus Cristo, quando ele diz lá no Evangelho de João capítulo 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. E viverá eternamente. E viverá sempiternamente. E viverá nele, por ele e para o louvor e a glória dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero terminar com uma frase atribuída ao pastor batista
é M. Bounds, Edward M. Bounds, que ele diz em um de seus sermões ou em um de seus livros a seguinte frase: a ressurreição é o milagre dos milagres. Não há maior milagre que a ressurreição. Cristo está vivo. E não está vivo em nossos corações. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não só como uma realidade afetiva em nosso coração. Não. Ele está vivo e reina nos céus. Reina como Cristo glorificado que aparece ao apóstolo João na ilha de Pátimos, cheio de glória, que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos, que é o único digno de abrir o selo, de abrir o livro da história e desatar os selos. O cordeiro e o leão. Queridos irmãos, nesta Páscoa, lembremos-nos que Cristo é o nosso cordeiro pascal, que Ele ressuscitou, que Ele vive, e vive para muito em breve cumprir a sua promessa de vir buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Senhor, eu oro por cada família, por cada homem e mulher, por cada criança, por cada jovem. E oro, Senhor, erguendo minhas mãos, juntamente com os meus irmãos que estão em casa, e rogamos a Ti, pedindo, Senhor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, para esta sociedade que virar as costas para Ti. Senhor, nós rogamos por cada família. Nós Te pedimos em nome de Jesus, se compadece do Teu povo. Guarda-nos debaixo da Tua mão graciosa. Protege-nos sob as Tuas asas poderosas. Sê o nosso pavilhão, sê o nosso refúgio. Confiamos em Ti, Senhor, pois Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus muito te abençoe. Um grande abraço.